Há séculos, uma tradição sustenta que o primeiro assassino da humanidade carregou mais que uma maldição. Carregou um saber que nunca foi apagado. Hoje, você vai descobrir como correntes iniciáticas passaram a tratar Caim como o primeiro templário da história, e como a marca dele sobreviveu em templos, revoltas e símbolos que atravessam o tempo. Eu sou Ivan Lucas e você está no Folclores e Lendas pelo Mundo. A história começa no campo. Gênesis 4 registra um dos atos mais curtos e mais pesados da Bíblia. Caim se levanta contra o irmão Abel e o sangue do primeiro inocente cai sobre a terra. Deus pergunta: onde está Abel? Caim responde: sou eu, o guardião do meu irmão? Não há arrependimento completo. Não há restituição. A sentença é a fuga permanente. Caim será fugitivo e errante. A frase seguinte é a marca. Algo que ninguém sabe descrever, mas que a tradição entende como aviso divino. A partir daí, o texto bíblico já constrói linhagem. Caim vai para a terra de Nod, conhece sua mulher e constrói uma cidade. Dá à cidade o nome do primeiro filho, Enoque. É a primeira cidade da humanidade com nome registrado e nasce da descendência do exilado. Já o livro de Jáser, texto apócrifo judaico retomado por tradições herméticas, amplia o que o cânon deixou em silêncio. Segundo esse registro, Lameque, descendente de Caim, teve um filho chamado Tubal-Caim, descrito como mestre de toda a obra de bronze e ferro. A figura de Caim sai do papel de assassino e entra no de fundador de ofícios perigosos. E em vez de encerrar a linhagem, a marca abriu caminho para outra ideia, a de que os descendentes de Caim guardavam saberes que o resto do mundo ainda não estava pronto para receber. A tradição deu nome rápido a essa herança. Os descendentes de Caim passaram a ser chamados de cainitas em algumas correntes antigas, não como povo, mas como categoria simbólica dentro da memória oral. A leitura que sobreviveu em fragmentos cabalistas, em heresias cristãs primitivas e em tradições orais do Oriente Médio, dizia o seguinte: enquanto a descendência de Sete guardava o caminho da devoção, a descendência de Caim guardava o caminho da técnica. Fogo, metalurgia, cálculo de estrelas, uso de venenos, linguagens antigas. Ofícios perigosos porque aproximavam o homem de um poder que a tradição recomendava manter em poucas mãos. Séculos depois, essa leitura foi interpretada de dois modos. O primeiro, como registro histórico. Havia artesãos, ferreiros, mineradores trabalhando. O segundo, como pista simbólica. Aquele saber havia sido guardado, passado em segredo, murmurado de iniciado para iniciado, antes de qualquer ordem medieval existir. O que importa aqui é o efeito. A tradição plantou a imagem de um conhecimento proibido, sendo carregado por uma linhagem marcada. E esse era o combustível simbólico que estava no subsolo da Europa, quando, em 1119, 9 cavaleiros resolveram montar guarda numa ruína específica de Jerusalém. A história oficial é conhecida. Em 1119, o cavaleiro Hugues de Payens, acompanhado por outros 8 irmãos de armas, se apresentou ao rei Balduíno II de Jerusalém e pediu para ficar junto ao que restava do Templo de Salomão. Daí vem o nome, Cavaleiros do Templo. Nos quase 200 anos seguintes, a ordem cresceu. Operações financeiras, presença nas cruzadas, rotas bancárias cruzando a Europa. Em 1307, Felipe IV da França ordenou a prisão em massa dos cavaleiros. Em 1314, Jacques de Molay morreu na fogueira em Paris. A ordem foi dissolvida oficialmente pelo Papa Clemente V. Esse é o registro documental. Ao lado dele, cresceu um segundo registro, não oficial, oral, simbólico.
A tradição medieval tardia começou a imaginar o que os templários podiam ter escondido sob aquele templo em Jerusalém. E não recorreu à cristandade comum. Recorreu à memória mais antiga. Voltou para Caim. Voltou para a figura do primeiro exilado que sabia trabalhar fogo, moldar ferro e erguer cidades. Mas o passo decisivo, o passo que transforma Caim em primeiro templário, não veio nem da Bíblia, nem da Idade Média. Veio séculos depois, num ambiente específico do século XIX. E esse é o ponto central do vídeo, o momento em que a crença se cristaliza como crença. Entre fins do século XVIII e ao longo do século XIX, 3 correntes se cruzaram. A primeira foi a maçonaria especulativa reorganizando seus sistemas de alto grau. Entre eles, o Chevalier Elu, também chamado Cavaleiro Kadosh, e os sistemas conhecidos como Cavaleiros Templários, dentro do rito de York. Esses graus adotaram liturgia templária, martírio simbólico e a figura de Jacques de Molay como referência. A segunda corrente foi a leitura cátara revisitada pelo ocultismo europeu. Os cátaros do século XII, exterminados como heréticos, foram reinterpretados mais tarde por autores como Eliphas Levi. O Deus do Antigo Testamento passou a ser lido por essas correntes como o Demiurgo, o Deus velho, o Senhor deste mundo material. O símbolo dessa leitura virou o Baphomet, a cabeça andrógena e com os braços voltados para cima e para baixo, coroada pela tocha do conhecimento que inverte a ordem. A terceira foi a tradição cristã heterodoxa, que sempre carregou a figura do Rex Mundi, o Senhor do mundo, o príncipe deste século. No cruzamento dessas 3 correntes, Caim mudou de função, deixou de ser apenas personagem bíblico, virou modelo, primeiro inimigo do Deus Criador, primeiro portador do fogo proibido, primeiro arquiteto de cidade e técnica, primeiro exilado que carrega sozinho o saber do mundo. Mas é importante registrar: Caim nunca aparece como símbolo oficial dos templários históricos do século XII. Mas, no imaginário que o século XIX construiu, ele aparece como origem. É nesse terreno que a tradição o proclama primeiro templário. E o detalhe importante é o seguinte: uma vez plantado, esse símbolo não precisou mais de berço institucional para continuar sendo passado adiante. Símbolos não dependem de instituição. A cruz patê invertida, mesmo desenho que, séculos mais tarde, virou marca templária moderna, já aparecia em estelas cátaras, antes de qualquer cavaleiro cristão cruzá-la no manto. A cabeça bicéfala do Baphomet aparece em iluminuras heréticas medievais antes de Levi redesenhá-la. Rex Mundi aparece no Evangelho de João como figura conceitual, antes de qualquer loja iniciática pronunciar o nome em voz alta. Houve transmissão por livros, por mestres, por gestos copiados em espaços que não eram igrejas oficiais. Esse tipo de herança não se apaga por decreto. Sobrevive porque cada geração, ao reencontrar o símbolo, decide contar o que ele significa. E o que significa Caim dentro desse percurso? Significa que, em certa leitura do mundo, o caminho do iniciado começa pelo exílio, pela recusa da ordem recebida, pelo fogo que arde sem permissão, pela cidade construída longe do campo onde tudo parecia estar em paz. É isso que a tradição passou adiante, com ou sem documento. E essa herança não ficou em arquivos, saiu dos livros e entrou no presente, exatamente onde a maioria das pessoas encontra narrativa hoje, na tela. 4 exemplos mostram que a tradição continuou respirando fora dos círculos herméticos. O primeiro é no game Assassin's Creed 2. Nos glyphs escondidos dentro do Animus, arquivos legados por Clay Kaczmarek para Desmond Miles,
Caim aparece canonizado como ancestral lendário da Ordem dos Templários. Vídeos públicos sobre esse trecho do lore estão disponíveis na plataforma para quem quiser verificar. O segundo é na série Supernatural, onde Caim é o primeiro cavaleiro do inferno e o portador original da marca, relíquia passada por Lúcifer que torna praticamente imortal quem a carrega. Caim está vivo no presente. Vive como apicultor retirado no Missouri há 150 anos, depois de ter caçado e matado todos os outros cavaleiros do inferno. O terceiro é Mark Twain, em Diários de Adão e Eva. Twain não escreveu um Caim trágico, escreveu um Caim humano, ferido, caminhando para sempre. É uma das leituras mais abrangentes que se fez do exilado na literatura moderna. O quarto é Castlevania, Nocturne, animação da Netflix ambientada em 1792, durante a Revolução Francesa. A estética templária revolucionária, com ordens vampíricas herdeiras de iconografia iniciática medieval, traz de volta ao audiovisual a imagem do saber antigo sendo passado em sangue e juramento. 4 obras, 4 linguagens, uma mesma matriz simbólica. É assim que tradições antigas não morrem. São traduzidas para a linguagem de cada geração e continuam sendo contadas. Há marcas que não se apagam, não porque ninguém tentou, muitos tentaram, mas porque cada geração, ao reencontrá-las, dá a elas um novo uso, um novo nome, uma nova voz. Caim foi assassino, depois inventor, depois exilado, depois iniciador. Foi pedra de escândalo, foi modelo secreto, foi ancestral lendário de uma ordem que nem existia na vida dele. E séculos depois, ainda estamos aqui, contando. Talvez porque certas histórias não foram feitas para terminar. Foram feitas para atravessar. E atravessam enquanto houver alguém disposto a olhar para a marca, reconhecer nela algo antigo e passar adiante. Que essa travessia continue. E chegamos ao final de mais uma história. Se esse vídeo fez você olhar para Caim de uma narrativa bíblica ao imaginário, que o transformou em um suposto primeiro templário, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para continuar explorando mitos, lendas e memórias que o tempo não conseguiu apagar. E agora, eu quero saber, você já conhecia essa associação entre Caim e os Templários? Me conta nos comentários, eu leio todos. Se quiser apoiar ainda mais o canal, você pode impulsionar os nossos vídeos clicando no botão Hypar. Ajuda muito e é de graça. Também pode enviar R$2 com um valeu demais ou fazer parte do nosso clube de membros, onde, por apenas R$ 13,99, você se torna um membro curioso, ganha selos de fidelidade, emojis personalizados e ainda tem seu nome citado no final dos vídeos como agradecimento. Mas, acima de tudo, a sua presença aqui já faz toda a diferença. Muito obrigado por caminhar com a gente. Nos vemos no próximo vídeo, aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo.